Declaração de fé das Assembleias de Deus. Capítulo 4. Sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Primeiro ponto. Nomes e títulos de Jesus. Há dezenas de nomes e títulos de nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O nome Jesus vem do hebraico Yoshua ou Yashua, Josué, que significa Javé é salvação. A Septuaginta emprega Iezous para ambas as formas. Iezous é o nome do Salvador usado no Novo Testamento grego, que chegou para nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Machia, ungido, Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 41. Jesus é o Senhor ungido, o único que pode salvar os pecadores. Ele exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 21. Segundo, a humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e emocional. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre o Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías capítulo 7, versículo 15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, Mateus 1, 23, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. A Bíblia ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo.
E todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa natureza moral e espiritual. Não de nossa fraqueza moral e espiritual. Não. Terceiro, a deidade absoluta de Jesus. Ele é Deus 100%. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho segundo João 1:1. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos da divindade de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Onipotente. Ele é todo-poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 8. Ele é onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Segundo Mateus 18, 20. Ele é onisciente. Agora, conhecemos que sabes tudo. Evangelho segundo João 16, 30. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é o absoluto soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis da vida eterna, inspirou também os profetas e apóstolos, distribuiu os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu. Possui títulos divinos como Eu Sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o Senhor dos Senhores. Ponto 4. O ministério terreno de Jesus. O propósito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. O seu ministério terreno é dividido pela trilogia ensinar, pregar e curar. Sua mensagem era exposta com simplicidade, clareza, originalidade e autoridade, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Evangelho segundo Mateus 7, 29. Seu método ainda hoje impressiona, pois ele ensinava de modo que nunca houve nem antes e nem depois dele alguém que fizesse igual. Nunca homem algum falou assim como este homem. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 46. Quanto aos milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando suas enfermidades. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 48. Os milagres operados por Jesus, registrados no Novo Testamento, revelam que ele é o Messias de Israel, como também a extensão do domínio do seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza, sobre o pecado, a autoridade para perdoar pecados, sobre a morte, sobre o diabo, com seus agentes e o inferno, sobre as enfermidades,
e nada é impossível para ele, o qual, a respeito de si mesmo, declarou: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Evangelho segundo Mateus 28, versículo 18. Ponto 5. O significado de filho. O significado do nome filho. O epíteto filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso fica ainda mais claro na expressão filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito, no Novo Testamento grego é monogenes, composto por dois vocábulos, monos, único, só, solitário, e genos, raça, tipo, e não genea, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo. Unigênito, pois significa o único da espécie, o único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. A expressão Filho de Deus, com relação ao crente em Jesus, designa uma filiação por adoção individual, algo íntimo, e por isso clamamos Abba Pai, ou seja, Papai. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Trata-se da relação espiritual de Deus com os seres humanos mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 12. Último ponto, o ponto 6. Os ofícios de Cristo. O Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado munus triplex, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, reconciliação e domínio. Letra A. Profeta. Os profetas existem desde o princípio do mundo, mas o ministério profético em Israel é instituído com Moisés e Arão. A função do profeta era falar em nome de Deus. O Novo Testamento revela que o próprio Jesus considerava-se profeta, pois ele mesmo disse: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Evangelho segundo Lucas 13, 33. E, como tal, ele foi aclamado diversas vezes pelo povo, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na pátria e na sua casa. Evangelho segundo Mateus 13, 57. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Evangelho segundo Mateus 21, 11. Todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele era verdadeiramente o profeta. Era o Deus-homem, que quis assumir o ofício de profeta no exercício de seu ministério terreno. Visto que o profeta é a boca de Deus, seu porta-voz que fala em seu nome e prega com autoridade do céu. Jesus, de forma singular, como ninguém
como ninguém, apresentou todos esses requisitos. Ele disse: a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Evangelho segundo João 14, 24. Letra B. Sacerdote. O sacerdócio araônico, com todo o sistema de sacrifício, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Na nova aliança, no entanto, Deus constituiu o Senhor Jesus o mediador de toda a humanidade. Por isso, é mediador de um novo testamento. Epístola aos Hebreus 9:15. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira Epístola a Timóteo 2:5. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Epístola aos Hebreus 8:6. A santidade de Jesus como homem é única e real, absoluta e perfeita. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial, imposta pela lei aos sacerdotes levitas. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Epístola aos Hebreus 7:26. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. E, além disso, este sacrifício foi único, perfeito e com validade eterna, resolvendo assim, para sempre, o problema do pecador. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12. O sacrifício de Jesus solucionou objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele que crê no sacrifício vicário do Calvário e responde afirmativamente à oferta da graça de Deus. Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. C. Rei. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nas vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, mas o reinado de Cristo é para sempre, pois o seu reino não tem fim. O título messiânico, Filho de Davi, foi-lhe conferido por Deus e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento como resultado da promessa divina feita ao rei Davi, de estabelecer o seu trono para sempre. Que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Epístola aos Romanos 1:3. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. Nesse contexto, ele foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém, montado num jumento. Hosana ao filho de Davi. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 9. O Senhor Jesus tinha consciência da sua filiação davídica e em mais de uma ocasião ele aceitou esse título, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como seu herdeiro legítimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Evangelho segundo Lucas 32:33.